Você acorda. O dia mal começou e, no entanto, seu coração já bate em descompasso. Um compasso ditado não pela tranquilidade da manhã, mas pela ansiedade que chega sem pedir licença. Os pensamentos surgem como corredores em disparada, como se tivessem perdido o horário para uma reunião que ninguém jamais agendou. E, antes mesmo de seus pés tocarem o chão, você já está imerso em um oceano invisível de preocupações, listas mentais intermináveis e silêncios abafados que gritam por dentro. Mas, e se eu te dissesse que existe algo, uma única frase, capaz de mudar completamente o curso desse dia? Uma frase simples, silenciosa, quase simbólica, mas com o poder de realinhar você com a vida. Não é mágica, não é autoajuda barata, é uma chave esquecida, escondida dentro de você. Carl Jung enxergava isso com clareza. Ele dizia que a maneira como você desperta revela com precisão a forma como você está vivendo e o que você continua atraindo para a sua realidade. Para Jung, cada despertar é um renascimento, um limiar entre dois mundos, o etéreo mundo dos sonhos e o concreto mundo da matéria. E é nesse espaço de transição, nesse instante tão frágil e ao mesmo tempo tão poderoso, que você tem a chance de programar sua alma. A primeira frase do dia, aquela que você escolhe pensar, sentir ou pronunciar, tem um impacto profundo na qualidade do seu ser e na vibração com a qual você irá atravessar as próximas horas. A maioria das pessoas acorda no piloto automático. Abrem os olhos, desligam o despertador, conferem as mensagens, consultam a agenda. E, sem perceber, já estão reagindo ao mundo antes mesmo de se reconectarem com quem realmente são. Mas o momento do despertar é sagrado, e desperdiçá-lo é como ignorar um portal. Existe uma força gigantesca no simples ato de pausar, por um segundo, respirar e falar com o invisível. Não, isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com intenção, com consciência, com identidade profunda. É sobre começar o dia não se relacionando com o externo, mas com o seu próprio inconsciente. Jung dizia que o inconsciente se comunica por meio de símbolos, arquétipos e sincronicidades. E a primeira coisa que você diz ao acordar é como o primeiro símbolo do dia. Ela é a tocha que acende o caminho que você vai percorrer. Essa frase que vamos revelar e explorar aqui pode ser adaptada por você. Pode ser dita em voz alta ou no silêncio mais íntimo. O mais importante é que ela seja sentida, que venha do fundo, que venha como um sussurro da alma, como uma declaração de abertura, como quem diz à vida: estou pronto para receber o que ainda não compreendo, mas que já está vindo ao meu encontro. E o que acontece quando você começa o dia assim? O inesperado começa a notar a sua presença. O acaso se reorganiza. As peças que pareciam estagnadas começam a se mover. Você deixa de ser um corpo reagindo ao empurrão do mundo e passa a ser um campo magnético que atrai experiências significativas. Você desenvolve gravidade imprópria. Passa a andar em sintonia com a vida em vez de em desacordo com ela. Você deixa de lutar contra a corrente e aprende a remar com o fluxo do invisível. E se isso parece místico demais, talvez seja. Mas Jung nos lembrava com firmeza e sabedoria que é no invisível que o visível começa a ser tecido. A matéria nasce do símbolo. O destino nasce do inconsciente. Tudo o que você manifesta começa na forma como você escolhe se posicionar diante da vida. E isso começa ao acordar. Portanto, antes de falarmos mais sobre essa frase transformadora e o porquê de ela funcionar com tamanha profundidade, eu te convido a fazer um teste. Um pequeno experimento que pode mudar tudo. Amanhã, quando abrir os olhos, antes de checar o celular, antes de pensar nos problemas, antes de vestir o corpo, vista sua alma. Respire profundamente
e diga com todo o coração: eu aceito a beleza escondida no que ainda não entendo. Essa frase, por mais simples que pareça, é um código, uma senha de acesso que você ainda não sabe, mas precisa saber. É um convite que você faz ao invisível para que ele se revele aos poucos no visível. E quando você faz isso, a vida escuta. Mas essa frase, por mais simples que pareça, carrega em si um símbolo essencial. Ela representa um ato de abertura e não de imposição. Você não está exigindo, cobrando ou desejando controlar o que virá. Está simplesmente se colocando em aceitação diante do inesperado. E segundo Carl Jung, essa atitude é uma das formas mais elevadas de consciência, porque ela é humilde. Ela reconhece que há algo além do nosso controle, mas ainda assim nos convida a participar da construção do que virá. Ao longo deste vídeo, nós vamos mergulhar nesse gesto. Vamos explorar por que isso funciona, não como uma superstição ou truque de autoajuda, mas como um reencontro com a linguagem silenciosa da alma. Vamos entender o que Jung enxergava nesses pequenos rituais matinais e como esse momento íntimo pode, sim, ecoar profundamente em áreas como relacionamentos, decisões, criatividade e até na sua cura emocional. E se esse início já tocou algo dentro de você, eu te convido a deixar aqui nos comentários uma semente simbólica. Hoje eu escolho começar diferente. Vamos ver quantas pessoas, silenciosamente, estão prontas para virar essa chave invisível ao mesmo tempo. Agora, pare por um instante. Pense. Como você começa os seus dias? Essa pergunta é muito mais profunda do que parece. A forma como você inicia seu dia determina não só o seu humor, mas o campo inteiro da sua percepção. Define o que você vai notar, o que vai ignorar e, principalmente, o que vai atrair. E isso não é conversa mística ou fantasia. É psicologia arquetípica. É filosofia profunda. Carl Jung nos alertava. O estado psíquico inicial ao despertar é como a moldura de um quadro. Tudo o que vier depois será interpretado com base nessa moldura. Se ela for escura, tudo parecerá mais sombrio. Se ela for clara, até as sombras parecerão compreensíveis. Agora reflita comigo. E se você começa seu dia com uma frase como: "Ai, já estou atrasado. Mais um dia pesado. Não aguento mais isso." Essas também são frases. Também são rituais, mas de carga negativa. São comandos inconscientes. São selos energéticos que, uma vez pronunciados, passam a moldar silenciosamente sua realidade. E o pior, eles se disfarçam de rotina, de normalidade. Mas, na verdade, são vírus simbólicos, programações emocionais que vestem seus olhos com lentes cinzentas. Vê mais o real. Você vê aquilo que o seu inconsciente foi instruído a filtrar. Jung explicava que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas. Ele é um coautor da sua realidade. Trabalha com símbolos, arquétipos, imagens internas e especialmente com repetições. O que você repete, ele transforma em padrão. E o que você pronuncia ao acordar é o primeiro código do dia. O primeiro sinal que seu sistema psíquico recebe para organizar a realidade. Se você diz: "Hoje vai ser difícil", o inconsciente não argumenta. Ele obedece, começa a filtrar tudo o que confirma aquela expectativa. E você, sem perceber, se torna refém da sua própria moldura mental. Por isso, a proposta deste vídeo não é mágica. É revolução simbólica. Um convite para que você construa um ritual silencioso, uma prática matinal que carregue a força da sua intenção. Mas atenção, isso não é um truque para atrair milagres imediatos. É algo muito mais profundo. É um reposicionamento do seu centro. Sai do modo reativo, que vive de fora para dentro, e entra no modo presente, que vive de dentro para fora. A frase que você escolhe ao acordar é como um selo energético. Ela dá o tom.
Ela afina o seu instrumento interno com a sinfonia do dia. Pode ser algo como: tudo que chega hoje me encontra em paz. Estou disposto a ver beleza no inesperado. Meu coração sabe o caminho. Eu confio no invisível que me guia. Essas frases não são afirmações clichês. São invocações conscientes. São simbólicas que realinham sua vibração com o que há de mais sutil e verdadeiro em você. Com o tempo, esse pequeno gesto matinal começa a gerar grandes movimentos invisíveis, como o bater de asas de uma borboleta que transforma ventos distantes. E aqui está a beleza. Você escolhe a sua frase, a sua chave, a sua intenção. No final deste vídeo, vamos apresentar algumas possibilidades profundas, e talvez uma delas transforme para sempre a forma como você acorda. Mas por agora, se essa mensagem te tocou, lembre-se de deixar seu símbolo aqui nos comentários. Hoje eu escolho começar diferente, porque, como dizia Jung, o inconsciente responde aos símbolos, e hoje você acabou de criar o seu. Observe bem, nenhuma dessas frases que propomos até aqui exige, nenhuma força, nenhuma tenta convencer a vida, manipular a realidade ou desafiar o destino. Elas convidam, e isso, para Jung, é essencial. O inconsciente, essa vastidão psíquica que molda pensamentos, emoções e sincronicidades, responde bem a ordens. Ele não obedece gritos, ele escuta sussurros, ele não se move com imposições, mas sim com permissões. É por isso que quando você repete uma frase com presença, dia após dia, ela começa a se transformar em algo muito maior do que palavras. Ela se torna um símbolo vivo. E segundo Carl Jung, símbolos são pontes. Eles ligam aquilo que você já conhece em si mesmo com aquilo que ainda está por nascer. São portais entre o que você é e o que você ainda pode se tornar. Você não está apenas falando uma frase. Você está ativando um movimento psíquico. Está dizendo para sua alma: sim, estou aqui, estou atento, estou participando. Pessoas que passaram a fazer isso, esse gesto silencioso ao despertar, relatam mudanças sutis, mas profundamente transformadoras. Começam a perceber coincidências que antes passavam despercebidas. Sentem-se mais centradas diante de desafios. Ou então, simplesmente, percebem que têm mais clareza sobre o que realmente importa. Mas não é o mundo que muda, é o olhar, e o olhar muda tudo. Agora, antes de mergulharmos no próximo conceito, que Jung chamava de rituais de transição, quero te fazer um convite. Qual frase você quer começar a dizer todos os dias ao acordar? Escreva nos comentários, não como um desabafo, mas como um compromisso silencioso com você mesmo, um microato de revolução interior. Carl Jung observava que ao longo de um único dia, nós passamos por vários rituais invisíveis. Transições que, embora pequenas, carregam um poder simbólico profundo. Acordar é uma delas. É, na verdade, uma das mais poderosas. O despertar é o fim de uma travessia noturna pelo inconsciente. É sair da sombra e cruzar o limiar da luz. É mover-se do interno para o externo, do sonho para a ação. Mas há um problema hoje. A maioria das pessoas acorda como quem salta de um abismo emocional direto para uma esteira rolante. Em segundos, já está respondendo notificações, tentando correr contra o tempo, desesperada para não atrasar a vida. O corpo desperta, mas o espírito segue dormindo. Não há pausa, não há ponte, não há ritual, só reatividade. E sem ritual, a alma se sente extraviada. É por isso que esse pequeno gesto, parar, respirar e dizer uma frase simbólica, é mais do que poesia, é psicologia profunda. É um ajuste no eixo da consciência, é um reencontro com a alma. Carl Jung sabia que os rituais silenciosos estruturam a psique. Eles são como trilhos invisíveis que guiam seu trem emocional durante o dia.
Eles te lembram que você não é só um corpo em movimento. Você é uma alma em processo. Você está sempre em transição, sempre em travessia. E não é à toa que os monges começam o dia com silêncio, com reverência, com respiração. Eles não despertam correndo para checar e-mails. Eles não saem da cama como se a vida fosse um incêndio. Eles sabem que o jeito como se acorda é o jeito como se vive. E não, você não precisa viver num templo. Você não precisa de incensos ou mantras tibetanos. Bastam 10 segundos de consciência antes de sair da cama. E uma frase, a sua. Pode ser, eu me alinho com a sabedoria do invisível. Ou, minha presença cria significado. Ou ainda, hoje eu acordo em comunhão com o que há de mais sagrado em mim. Escolha a sua. E comece por ela. Amanhã, por dentro, com verdade. Não lute, mas me mova. Ou talvez que eu saiba ouvir o que o dia quer me ensinar. Ou ainda, mesmo que eu não entenda, eu confio. Frases simples como essas, quando repetidas com presença e consciência, tornam-se âncoras internas. E âncoras, ao contrário do que muitos pensam, não impedem que a tempestade aconteça. Elas não são escudos mágicos contra os ventos da vida. As âncoras existem para impedir que você se perca na tempestade, para que, mesmo em meio ao caos, você permaneça firme, centrado e consciente. Carl Jung nos ensinou que símbolos possuem uma função fundamental. Eles atuam como sementes no solo da psique. Essas sementes não germinam imediatamente. Elas não são mágicas instantâneas. Em vez disso, elas preparam o terreno interno, criando condições para o crescimento daquilo que ainda está oculto dentro de nós. A repetição ritualística de frases conscientes é como a água que um jardineiro paciente oferece à semente, fazendo com que ela crie raízes profundas. E então, lentamente, algo começa a florescer. Uma nova atitude, uma nova percepção, uma nova energia, que emerge tanto dentro de você quanto transborda para fora. Mas há algo ainda mais profundo nesse pequeno ritual matinal. Quando você começa o dia com um gesto consciente como esse, você está ativando o arquétipo do guardião do portal. Esse guardião não é um personagem mitológico distante. Ele habita dentro de todos nós. É a voz interna que decide como você entra em cada momento da sua vida. Ele não permite que você transite por aí de qualquer jeito, sem presença ou clareza. Ele protege a sua energia. Ele decide o que pode entrar no seu campo, o que deve ficar e o que precisa ser liberado. Ao acordar, você está exatamente nesse portal, no limiar entre o mundo dos sonhos e o mundo real. E diante desse portal, há duas escolhas. Ou você atravessa com pressa, confusão e reatividade. Ou você atravessa com clareza, intenção e presença. E acredite, uma simples frase dita com total consciência pode ser a chave para essa travessia. No próximo bloco, vamos mergulhar mais fundo na relação entre esses pequenos rituais e os grandes arquétipos da alma humana. O herói, o curador e o sábio. Você vai entender como pode ativá-los logo ao acordar todos os dias e permitir que eles guiem seu caminho. Mas antes, eu quero ouvir de você. Você costuma acordar com calma, em paz? Ou já pula direto para o caos da correria e da ansiedade? Compartilhe nos comentários. Sua resposta pode inspirar outras pessoas a repensarem seus próprios despertares e, quem sabe, a escolherem um caminho diferente. Jung nos deixou um mapa, não de um território físico, mas de um universo interno, onde habitam figuras simbólicas poderosas. Entre essas figuras estão os arquétipos, o herói, o curador, o sábio. Todos eles despertam com você todas as manhãs. A diferença está em se você os convida para o seu dia ou se os ignora. Quando você acorda e diz uma frase com intenção, está invocando um desses arquétipos. Imagine, ao dizer
Hoje eu ajo com coragem mesmo com medo, você está chamando o arquétipo do herói. Esse herói, porém, não é um guerreiro que derrota inimigos externos. Ele é aquele que atravessa os seus próprios desafios internos, que rompe ciclos de procrastinação e autossabotagem, que escolhe agir hoje, agora, ao invés de esperar o momento perfeito. Se sua frase for "Hoje eu sei cuidar do que importa, inclusive de mim", você ativa o arquétipo do curador. Esse curador simboliza sua capacidade de se regenerar, de colocar limites sem culpa, de agir com gentileza, tanto consigo mesmo quanto com os outros. É o arquétipo que transforma sua relação com o mundo, tornando-a mais compassiva e equilibrada. E se a sua frase for "Hoje eu escuto antes de julgar, observo antes de reagir", você está evocando o arquétipo do sábio, aquele que escolhe a sabedoria, a reflexão, a paciência. O sábio não corre para a próxima tarefa. Ele observa, compreende, se conecta com uma percepção mais profunda. Esses arquétipos não estão em algum livro distante ou em uma caverna mística. Eles vivem dentro de você, pulsando silenciosamente, aguardando seu chamado todas as manhãs. E o modo como você começa o dia pode ser a chave para despertá-los, para integrá-los, para manifestá-los em sua vida. Seja qual for a frase que você escolher, ela será sua porta para esse despertar. Hoje eu escuto antes de julgar, observo antes de reagir. Adivinha quem começa a guiar a sua jornada? É o arquétipo do sábio. Esse é o arquétipo da visão mais ampla, do silêncio antes da resposta, da escuta profunda antes da conclusão precipitada. É ele que impede que você se torne apenas mais uma peça rodando no ruído frenético do mundo, perdido na confusão dos pensamentos e das emoções passageiras. Carl Jung via os arquétipos não como meras invenções culturais ou fantasias psicológicas, mas como estruturas reais da alma humana, padrões fundamentais que moldam nossa experiência e comportamento. Quanto mais você os chama, os convoca para dentro do seu cotidiano, mais esses arquétipos ganham vida, mais eles se manifestam e operam em você, orientando sua forma de ser e agir. E o momento do despertar? Jung comparava essa transição matinal à abertura de um palco, um momento simbólico onde você escolhe quem entrará primeiro em cena no teatro da sua vida diária. Você pode convidar o medo, a pressa e a ansiedade que trazem caos e descontrole, ou o herói silencioso, o curador gentil e o sábio atento, que conduzem seu dia com coragem, gentileza e sabedoria. A frase que você escolhe ao acordar é mais do que palavras. É o seu convite para esses personagens internos. Ela determina o tom, a atmosfera da peça que vai se desenrolar ao longo do dia. E o mais bonito disso tudo é que essa escolha é sua, todos os dias. Mesmo quando a vida parece repetitiva, quando os dias se confundem em uma sequência monótona, você tem a possibilidade de começar diferente. Alguns dias a frase precisa ser firme, quase um escudo. Hoje eu me respeito mesmo que o mundo não entenda. Outros dias o tom será mais suave, acolhedor. Eu não preciso ter todas as respostas agora, e às vezes apenas um simples agradecimento. Obrigado por este novo começo. O ponto central é a escolha consciente. Não acorde no automático. Não entregue o controle do seu dia para o barulho e a pressão externos antes mesmo de ouvir a sua própria alma. Jung dizia: aquilo que você ignora dentro de si acaba se tornando o seu destino. Se isso tudo parece novo para você, comece pequeno. Uma frase, um suspiro, um olhar atento para dentro de si mesmo, porque quando a alma sente que foi lembrada, que recebeu atenção, ela começa a responder. E o inesperado, aquele que não pode ser previsto, começa a encontrar o seu caminho. Se essa mensagem te tocou, deixe um comentário.
Hoje fui eu quem escolheu o tom do meu dia. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda há tempo para começar com leveza e intenção. Há algo quase mágico que acontece quando você passa a se ouvir antes do mundo. Algo muda no ritmo interno, na frequência do seu ser. É como se você parasse de correr desesperadamente atrás da vida e começasse a caminhar com ela, em sintonia. Jung compreendia que a verdadeira transformação não surge das grandes viradas ou eventos dramáticos da vida, mas dos pequenos gestos carregados de intenção. O modo como você acorda, esse gesto inaugural, é o ponto de partida para tudo que você vai viver. Mas por que isso realmente funciona? Qual é o mecanismo oculto por trás dessa mudança aparentemente simples? O inconsciente não opera pela lógica racional. Ele responde a símbolos, imagens e repetições. Uma frase dita diariamente ao acordar deixa de ser uma simples frase. Ela se transforma em um mantra, um código energético que reorganiza a estrutura da sua psique. É como se você dissesse à sua alma: estamos juntos nisso. E o inconsciente, então, responde na sua linguagem própria. Com sincronicidades, coincidências significativas, sinais, pequenos milagres disfarçados de acaso. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter sorte? Como se a vida fluísse com mais leveza para elas. Na maioria das vezes, essa sorte é simplesmente o reflexo de uma mente que sintonizou com sua própria energia psíquica, que estabeleceu rituais conscientes e que convidou os arquétipos certos para guiar seu dia. E a pergunta que fica para você é: que arquétipo você está convidando ao acordar? Qual será o tom da peça que vai representar hoje? Não é sorte, é alinhamento. Pessoas que parecem sortudas ou que fluem com a vida, consciente ou inconscientemente, aprenderam a criar pequenos rituais que reordenam sua energia antes mesmo de sair da cama. Não começam o dia apagando incêndios, mas acendendo uma chama interna, uma luz que ilumina seu caminho e direciona sua energia para onde ela deve ir. E essa chama, por mais sutil que pareça, muda tudo. Agora, convido você a fazer um exercício simples. Respire comigo. Feche os olhos por um instante ou apenas imagine. Você acorda. O mundo ainda está em silêncio, tudo calmo. Você sente o ar entrando suavemente nos seus pulmões e, antes de se mover, sussurra para si mesmo: hoje sou presença, não pressa. Mesmo sem saber o que vem, eu sigo. Estou aqui, e isso já é um começo sagrado. Pronto. Você acabou de criar um espaço, um pequeno altar dentro de si. Um lugar onde o mundo ainda não gritou, onde você ainda não se perdeu nas expectativas alheias, nas cobranças externas, nas demandas incessantes. Esse espaço é sua origem, seu ponto de partida, sua raiz. Carl Jung dizia que quanto mais longe viajamos pelo mundo externo, mais precisamos cultivar raízes internas, profundas e firmes. Essa frase que você pronuncia pela manhã é a semente dessa raiz. Ela te ancora, te centra, te lembra do que realmente importa, mesmo quando tudo ao seu redor parece puxar você para longe, para o caos, para a pressa, para o desespero. Agora, importante, isso não significa que o dia será leve, calmo ou perfeito. Significa que, aconteça o que acontecer, você começou a partir de si mesmo. E essa simples mudança muda completamente o tipo de energia que você leva para as situações. Ao longo do dia, você deixa de ser só a reação para ser a escolha. Agora, eu quero te convidar para refletir. Qual foi a primeira coisa que você pensou hoje ao acordar? Foi medo? Cansaço? Pressa? Ou foi presença, acolhimento, esperança? Escreve nos comentários como foi seu despertar hoje. E se quiser, já escolhe uma nova frase para amanhã. Quem sabe ela não se torna o seu novo ritual sagrado.
Na próxima parte, vamos explorar por que a ciência também confirma o impacto dessas práticas e como o cérebro interpreta esses comandos matinais de forma concreta, moldando seu humor, sua criatividade e sua resiliência ao longo do dia. Agora, vou trazer algo que talvez te surpreenda. A ciência está começando a entender o que Jung intuía há décadas. Estudos recentes em neurociência revelam que o cérebro, ao acordar, entra em um estado chamado hipnagogia reversa, uma transição delicada e fluida entre o sono e a vigília. Nesse momento, as ondas cerebrais ficam mais lentas, mais receptivas, como um solo fértil, pronto para receber sementes. E o que você planta nesse solo interno, seja uma frase, uma imagem mental ou uma intenção, tem grande chance de florescer ao longo do seu dia. Isso significa que sua primeira fala, seu primeiro pensamento, sua primeira emoção do dia tem um peso desproporcional. É como o primeiro passo numa trilha desconhecida. Ele não determina só o destino, mas todo o ritmo da caminhada, as escolhas que você fará e a maneira como você perceberá o caminho. O percurso emocional do seu dia começa no primeiro passo que você escolhe dar ao despertar. E o mais bonito disso tudo é que você pode escolher esse passo. Pesquisas recentes com imagens cerebrais mostram algo fascinante. Afirmações positivas ditas logo ao acordar ativam áreas do cérebro associadas ao planejamento, à empatia e à regulação emocional. Por outro lado, frases carregadas de medo, cobrança ou ansiedade ativam o sistema de alerta, aquele que te deixa mais reativo, mais ansioso e esgotado cedo. Logo. Ou seja, a escolha da frase que você diz ao despertar não é apenas simbólica, ela é também neurológica. Carl Jung, que via a mente e o corpo como uma unidade integrada, certamente diria que isso confirma algo mais profundo. O inconsciente e o corpo não estão separados, eles dançam juntos. A linguagem que você oferece ao seu despertar é como uma melodia, e todo o seu sistema começa a dançar conforme esse ritmo. Mas atenção, não estamos falando de frases mágicas que criam milagres instantâneos, e sim de frases simbólicas. E o símbolo, como dizia Jung, é o idioma da alma. Quando você diz ao acordar, eu aceito o que vier com leveza, seu cérebro não interpreta isso apenas como palavras vazias. Ele reconhece como uma permissão, uma liberação da resistência interna. E quando você oferece essa permissão, seu corpo relaxa. O dia começa com mais espaço interno, e onde há espaço, o inesperado pode entrar. Por isso, o que proponho aqui não é que você decore uma frase como um robô, mas que encontre aquela frase que realmente vibra com a sua alma, que você a repita não por obrigação, mas por reverência, como quem abre uma janela para deixar a luz entrar. Vamos dar uma olhada em algumas sugestões que você pode adaptar para o seu ritual matinal. Hoje eu dou espaço para o que for real. Que minha presença seja mais forte que o meu medo. Mesmo sem entender, eu caminho com confiança. Escolha aquela que mais tocar você, ou invente a sua própria. O importante é que ela seja sincera. Não precisa ser otimista demais, nem fantasiosa. Precisa ser honesta, porque o inconsciente reconhece a verdade e só responde àquilo que é sentido. Na próxima parte, vamos explorar como essa prática pode se expandir para além do momento do despertar, influenciando outras transições importantes ao longo do seu dia. O início do trabalho, as pausas silenciosas e até a forma como você encerra o dia à noite. Cada começo e cada fim carrega uma força simbólica poderosa, e reconhecer isso pode transformar a sua relação com o tempo e consigo mesmo. Talvez você já esteja sentindo o impacto desse gesto tão simples e tão esquecido. Uma frase, um momento, uma pausa antes de mergulhar no caos do dia.
Mas a verdade é que esse ritual silencioso não precisa ficar restrito à hora de acordar. Ele pode e deve acompanhar você ao longo do dia, nos pequenos recomeços que muitas vezes passam despercebidos. Carl Jung chamava a atenção para esses portais psicológicos que atravessamos todos os dias sem notar. O primeiro café, o primeiro olhar, o primeiro café da manhã, o primeiro silêncio, a transição entre uma tarefa e outra, o fechar dos olhos antes de dormir. Todos esses momentos são portais, oportunidades preciosas para você se reconectar com o seu centro, com o seu self. Essa totalidade interna que Jung tão bem descreveu. Quando você começa a levar esse gesto simbólico, a pausa consciente e a frase com intenção para outras partes do seu dia, algo realmente poderoso acontece. Sua vida deixa de ser uma sequência automática de reações e passa a ter um ritmo próprio, uma pulsação interior. Você para de viver como um eco do mundo ao seu redor e começa a criar sua própria música, com seus próprios acordes e melodias. Vamos a alguns exemplos práticos. Antes de abrir a porta do trabalho ou a aba do navegador se estiver em casa, você pode repetir em silêncio: que eu não me perca nas urgências, mas me lembre do que é essencial. Antes de uma conversa difícil, que eu ouça além das palavras. Antes de uma refeição, que este alimento me nutra além do corpo. E antes de dormir, entrego o que não posso controlar, que o invisível cuide do resto. Essas frases, quando ditas com presença e intenção, tornam-se miniaturas do sagrado no seu dia a dia. Elas criam espaços de consciência em meio à correria e à pressão constante. Elas te lembram que, mesmo diante do caos, você tem um centro e que não precisa se perder na periferia dos acontecimentos. Jung dizia que o self, essa totalidade psíquica, se revela justamente nas brechas, nas entrelinhas, nos intervalos do tempo e da atenção. Mas para perceber o self nesses espaços sutis, é preciso estar disponível. E essa disponibilidade não cai do céu, ela se cultiva e se treina. Se cultiva com pequenos gestos repetidos com intenção, como essas frases que você diz ao longo do dia. E aqui vai um detalhe curioso. Quando você começa a fazer isso, as pessoas ao seu redor percebem, mesmo que não saibam explicar exatamente o que mudou. Elas sentem que você não está reagindo como antes, que você respira antes de responder, que escuta de forma diferente, que existe uma presença nova ali. E essa presença não vem do mundo externo, mas do ritual que você fez com a sua própria alma. Acordar e dizer uma frase com intenção é só o começo do verdadeiro despertar. O verdadeiro despertar é lembrar, ao longo do dia, que você pode recomeçar quantas vezes forem necessárias. Que não precisa esperar uma grande mudança externa para transformar o clima interno. Basta parar, respirar e dizer algo que te traga de volta para você mesmo, para o seu eixo, para o seu centro. Se esse vídeo está te lembrando disso, comenta aqui. Meu dia é feito de recomeços. Na próxima parte vamos explorar como essa prática pode transformar seus relacionamentos, especialmente aqueles que estão carregados de tensão, expectativas não ditas ou silêncios difíceis. Porque quando você muda a maneira de começar o dia, muda também a forma como se conecta com o outro. Já reparou como muitos conflitos em relacionamentos começam antes mesmo da primeira palavra ser dita? Às vezes, a tensão está no ar, no olhar, no jeito como você acorda e já carrega uma energia que contamina o café, o toque, a presença. É aí que o ritual silencioso ganha uma nova camada de poder. O poder de transformar conexões, de dissolver muros invisíveis e abrir espaço para a empatia, o respeito e o afeto genuíno. O que você diz ao acordar não só reorganiza a sua mente, mas também purifica o seu campo relacional.
Carl Jung dizia que a maneira como você se encontra consigo mesmo ao despertar determina a forma como você encontrará os outros durante o dia. Porque quem acorda em guerra consigo mesmo, inevitavelmente entrará em batalha com o mundo. Mas quem desperta em aliança interior se torna, sem querer, um convite à paz para todos ao seu redor. E veja, não é preciso um discurso de autoajuda para transformar seus vínculos. Às vezes, só mudar a primeira frase que você carrega pela manhã já muda completamente o tom da convivência. Já reparou como acordar dizendo, hoje eu não quero briga? É muito diferente de dizer, hoje eu vou ouvir mais e reagir menos. A primeira frase ainda está em luta, em resistência. A segunda já se abre ao outro, já cria espaço para a escuta e para o entendimento. A frase que você escolhe para amanhã se torna, com o tempo, a energia que você espalha. Porque quando ela é dita com verdade, não fica apenas na sua boca. Ela vai para o seu olhar, para o seu toque, para o seu silêncio. E as pessoas ao seu redor percebem, mesmo que não saibam explicar exatamente como ou porquê. Jung nos lembrava que toda relação é um campo simbólico. Uma troca invisível e profunda de conteúdos psíquicos. E o que você leva para o encontro com o outro começa muito antes de ver o rosto dele. Começa no modo como você se trata ao acordar. Pensa comigo. Se você desperta com pressa, frustração ou cobrança, é isso que você leva para a mesa do café, para o ambiente de trabalho, para a conversa com sua família. E é isso que o outro sente, mesmo que disfarçado. Mas se você desperta com uma frase de presença, de abertura, de escuta, é como se o seu corpo inteiro falasse, hoje eu estou aqui de verdade. Quer ver como isso impacta na prática? Imagine acordar e dizer para si mesmo, hoje eu deixo espaço para que o outro seja como ele é. Ou, eu não preciso vencer, eu quero compreender. Ou, ainda, a minha paz vale mais do que o último argumento. Agora leva essa energia para aquela conversa difícil, para uma troca silenciosa com alguém que anda te irritando, para aquele parente que sempre te testa. Percebe a diferença? Você deixou de ser apenas reação e se tornou consciência, e não precisa esperar o outro mudar para transformar o relacionamento. Esse é o maior poder que você tem. A sua mudança silenciosa altera todo o campo à sua volta. Às vezes, só o fato de você começar o dia diferente já é o suficiente para que o outro sinta que algo ali não é mais como antes. E Jung dizia que o verdadeiro encontro com o outro só acontece quando você já se encontrou consigo mesmo. E o despertar, esse momento tão breve e sagrado, é a sua chance diária de fazer esse reencontro. Se esse vídeo está te ajudando a ver seus relacionamentos com novos olhos, comenta aqui. Hoje eu começo diferente e isso muda tudo. Na próxima parte, vamos explorar como o ritual da frase, ao acordar, pode te ajudar a aprofundar ainda mais essa transformação pessoal e relacional. Esse ritual da frase ao acordar também é um apoio para atravessar momentos difíceis, especialmente aqueles dias em que tudo parece pesado, confuso ou sem sentido. Porque até nos dias escuros, esse gesto carrega luz. Tem dias em que a gente acorda com o peso do mundo no peito, nem sempre por uma razão específica. Às vezes, é só um cansaço acumulado, uma tristeza sem nome, um vazio que parece não caber dentro da gente. E é nesses dias que o ritual silencioso da frase ao despertar se torna mais do que um gesto, se torna um abraço. Carl Jung sabia que a psique humana não é uma linha reta. Ela é feita de ciclos, de espirais, de noites longas e amanheceres lentos. E ele nos alertava sobre um perigo muito comum, querer sair do escuro rápido demais, fingir luz quando ainda estamos atravessando a sombra. Por isso, nesses dias difíceis, a frase que você diz ao acordar não precisa ser positiva.
ela precisa ser honesta. Você pode acordar e dizer para si mesmo: hoje está difícil, mas eu me dou permissão para sentir. Ou, mesmo sem forças, eu sigo devagar. Ou ainda, eu não preciso estar bem para me amar. E quando você diz isso, algo sutil, mas profundo, começa a acontecer. Você para de se agredir com exigências e começa a se acolher com verdade. E a psique responde: a dor não some, mas ela se acomoda. Ela encontra um lugar para respirar. Porque o que realmente adoece não é sentir tristeza, mas sim se afastar de si mesmo, tentar escapar de algo que só precisa ser ouvido. E a frase da manhã nesses dias funciona como um lembrete poderoso: eu ainda estou aqui e estou comigo. Jung dizia que toda dor carrega uma mensagem simbólica e que o inconsciente, ao invés de nos punir, tenta nos acordar para algo que deixamos de escutar. Ao repetir uma frase ao acordar, você abre um canal e talvez no meio do silêncio você escute aquilo que a dor está tentando dizer. Sabe, Sam, não é sobre sair correndo do buraco, é sobre levar uma lanterna consigo. E às vezes, essa lanterna é só isso, uma frase sussurrada no escuro, uma escolha de continuar, uma gentileza consigo mesmo. Não tente acordar todos os dias com força, mas tente ao menos acordar com presença. Diga para si mesmo: hoje eu apenas existo e isso basta. E perceba como aos poucos o inesperado começa a chegar. Um insight, uma coincidência, um gesto de alguém, não como mágica, mas como resposta ao seu pequeno ato de coragem. Se você já teve um desses dias escuros e mesmo assim escolheu recomeçar, comenta aqui: mesmo no escuro, eu acendi uma luz. Sua frase pode ser o fôlego que alguém precisa agora. Na última parte deste vídeo, vamos reunir tudo isso: o despertar, o símbolo, o inconsciente, os arquétipos e a prática, num encerramento que te deixa com uma pergunta e uma nova maneira de habitar o seu próprio começo. Então agora, respira fundo e relembra tudo que a gente percorreu até aqui. Acordar não é apenas abrir os olhos, é abrir um portal. É ali, entre o sonho e o dia, que a alma se mostra mais vulnerável e também mais disponível. Carl Jung enxergava esse momento como um instante sagrado, onde podemos decidir se vamos continuar repetindo os mesmos padrões ou se vamos começar de um lugar novo, mais consciente, mais inteiro. E o ponto de virada pode ser mínimo: uma frase, uma escolha, uma intenção silenciosa. Mas por trás dessa simplicidade mora uma revolução. Quando você desperta com presença, você muda a vibração do seu dia. E essa vibração se espalha para o corpo, para a mente, para os encontros, para o mundo. Você deixa de viver no piloto automático e começa a viver com propósito, mesmo nas pequenas coisas. E não importa qual frase você escolha, importa o espaço que você cria com ela. Importa a escuta, a pausa, a delicadeza de se tratar como alguém que merece ser bem recebido logo cedo. Porque você merece isso. Todos merecemos. Talvez amanhã, quando acordar, você ainda esteja cansado, ainda com medo, ainda com dúvidas. Mas se tiver coragem de parar um instante e dizer: eu estou aqui e estou vivo. E isso já é o começo. Então algo começa a mudar. Porque você se reencontra consigo mesmo. E esse reencontro é o início de tudo. A grande verdade que Jung nos ensinou é que a alma responde quando é chamada. E essa frase que você diz ao acordar é isso. Um chamado, um gesto simbólico de que você ainda acredita, ainda quer se abrir, ainda está disposto a caminhar, mesmo sem entender tudo. E aí o inesperado vem, não como um milagre barulhento, mas como uma resposta sutil, serena, certeira. Agora é com você. Nos comentários, escreve a frase que você escolheu para começar seus dias daqui para frente, ou compartilha aquela que mais te tocou neste vídeo.
E se quiser ajudar outras pessoas a reencontrarem seus próprios começos, envia esse vídeo para alguém que anda acordando no escuro. Para você que ficou até aqui, quero te dar um presente simbólico, um convite profundo para um compromisso com você mesmo. Comenta aqui embaixo a frase que você vai começar a dizer todas as manhãs, a partir de agora. Aquela frase que te transforma, que cria uma ponte entre o seu eu de ontem e o eu que você está construindo hoje. Um eu mais consciente, mais inteiro, mais alinhado com sua verdade. Deixe que o simples ato de escrever essa frase seja um sinal para o universo, um lembrete para a sua alma de que você está pronto, pronto para se abrir, para se permitir, para se alinhar com o fluxo invisível que guia sua vida. Pronto para aceitar a beleza escondida no que ainda não entende, para acolher o inesperado, para caminhar com coragem mesmo sem todas as respostas. Cada dia é uma nova chance de recomeçar, de resetar a mente e o coração. E a forma como você começa o seu dia define o ritmo que você carrega para o resto das horas que virão. Lembre-se, não é apenas sobre abrir os olhos, mas sobre abrir um portal. Um portal para o autoconhecimento, para a presença, para o poder interior. Quando você começa o dia diferente, o dia começa diferente com você. Você se torna a força que atrai o que é genuíno, que se conecta com o que realmente importa. Você deixa de ser um reflexo das circunstâncias externas e se torna o criador da sua experiência. E é justamente essa transformação silenciosa, quase invisível para os olhos apressados do mundo, que pode mudar tudo. Porque é na intenção com que você fala, pensa e sente que reside o poder de moldar a sua realidade. A frase que você escolhe repetir todas as manhãs não é apenas um conjunto de palavras. Ela é um código, um símbolo, um gesto sagrado que ativa as forças internas que Jung chamava de arquétipos, que nos guiam e sustentam. Mas claro, isso não é uma promessa de dias fáceis ou perfeitos. A vida tem sua luz e sua sombra, seus ciclos de alegria e de desafio. E às vezes, o que nos fortalece não é apenas a luz que acendemos, mas a escuridão que aceitamos e atravessamos. Por isso, seja gentil consigo mesmo. Mesmo quando a frase que você diz for simples como "hoje eu apenas existo e isso basta", o importante é começar. É criar esse espaço sagrado dentro de você, onde o mundo ainda não gritou, onde a alma ainda pode respirar. Convido você a se comprometer com esse ritual diário, com essa conversa silenciosa consigo mesmo, porque a transformação verdadeira acontece no repetido, no pequeno, no contínuo. Não espere grandes mudanças de uma só vez. A mudança acontece no passo firme, dado todos os dias. Se você sente que essa mensagem ressoou em você, eu te convido a se juntar a essa comunidade de pessoas que buscam viver com mais presença, mais intenção e mais autenticidade. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que te ajudarão a despertar a cada manhã com mais clareza e propósito. Vamos juntos transformar nossos dias, um despertar de cada vez. Até o próximo vídeo, e que seu novo dia comece sempre com a força da sua melhor frase.